Você certamente já viveu isso. É noite de domingo. O trabalho da faculdade precisa ser entregue em poucas horas. A criança acorda no meio da noite, lembrando que precisa imprimir um mapa para a aula de geografia do dia seguinte. Você tem um documento crucial, um contrato, um boleto. E a sua vida depende daquela única folha de papel. Você envia o arquivo para impressão com a confiança de um imperador romano. E então, o silêncio. Um silêncio mortal, seguido por uma luzinha piscando, uma mensagem nefasta na tela do computador, nível de tinta baixo. E é nesse exato momento de pânico, de suor frio, que a grande questão filosófica do nosso tempo ecoa na sua mente. Como é possível que o aparelho que você comprou por R$ 200, numa promoção relâmpago, exija um refil de 150 para voltar a funcionar? E por que aquele pingo de tinta colorida, mililitro por mililitro, custa mais caro que um perfume francês de edição limitada, sangue de unicórnio ou um pequeno lote na lua? Não é impressão sua. Você não está louco. Você foi, na verdade, vítima de um dos golpes mais brilhantes e bem-sucedidos da história do comércio, uma conspiração tão aberta e descarada que a gente nem percebe que é uma conspiração. Bem-vindo ao mundo do cartel da tinta de impressora, um lugar onde a lógica não entra e o seu desespero é a principal matéria-prima do lucro. Hoje vamos dissecar esse monstro, peça por peça, e entender por que essa maquininha inocente é, na verdade, o maior vigarista que você já convidou para morar na sua casa. Para entender a genialidade do golpe, primeiro precisamos conhecer o modelo de negócio, uma estratégia tão clássica que tem até nome, a navalha e a lâmina. Popularizado no início do século XX pelo inventor da lâmina de barbear descartável, o conceito é simples e diabólico. Você vende o aparelho principal, a navalha, por um preço ridiculamente baixo, às vezes até com prejuízo. O consumidor fica feliz, acha que fez um ótimo negócio, mas a mágica acontece depois. A verdadeira fonte de lucro, o ouro da operação, está no refil, na lâmina, que o consumidor será forçado a comprar repetidamente pelo resto da vida útil do aparelho a um preço inflacionado. A impressora é a navalha. O cartucho de tinta é a lâmina. Os fabricantes não estão no negócio de vender impressoras. Eles estão no negócio de vender tinta. A impressora é apenas a isca. O cavalo de Troia que eles usam para instalar dentro da sua casa uma pequena e perpétua máquina de fazer dinheiro para eles. Mas a conspiração não para por aí. Ela se aprofunda nos detalhes técnicos, em uma série de pequenas tiranias projetadas para garantir que você nunca escape do ciclo. A peça central dessa operação é o pequeno e traiçoeiro chip que vem embutido em cada cartucho. Aquele pedacinho de metal dourado não está ali para ajudar. Ele é um espião, um agente duplo enviado pela matriz para viver dentro da sua impressora. A missão dele tem 3 partes. Primeira, impedir que você recarregue o cartucho. Mesmo que você consiga injetar tinta nova com uma seringa como um rebelde da guerrilha da impressão, o chip vai continuar informando a impressora que o cartucho está vazio. Ele tem uma memória que não pode ser facilmente apagada. Segunda missão, bloquear o uso de cartuchos de marcas concorrentes, os chamados compatíveis. O chip verifica a assinatura do cartucho, e se não for original, a impressora simplesmente se recusa a funcionar, exibindo uma mensagem de erro que parece ter sido escrita pelo próprio demônio. E a terceira, e mais cruel, missão do chip é a mentira do cartucho vazio. Inúmeros testes independentes, feitos por revistas de tecnologia e associações de consumidores no mundo todo, já provaram. A maioria dos cartuchos de tinta sinaliza que está vazio, quando na verdade ainda contém de 20 a 40% da tinta original. Isso mesmo. Você joga fora um cartucho que ainda poderia imprimir dezenas, talvez centenas de páginas. Por que eles fazem isso? Primeiro, para te forçar a comprar um novo cartucho mais cedo. Segundo, para evitar que a cabeça de impressão seja danificada por funcionar a seco, uma desculpa técnica que convenientemente resulta em um lucro gigantesco. É como ir a um posto de gasolina, pedir para encher o tanque, e a bomba parar automaticamente quando ainda falta um quarto do tanque, mas te cobrar o valor do tanque cheio. É um roubo, mas um roubo tecnológico, sofisticado, disfarçado de precaução. E a tirania atinge o seu ápice com o sequestro do preto e branco. Você precisa imprimir um simples texto, um documento, um boleto. Você seleciona a opção Imprimir em preto. A impressora pensa por um instante, e então a mensagem fatal. O cartucho de ciano está vazio. Substitua o cartucho para continuar a impressão. Você olha para a tela, olha para a impressora, e a sua alma se enche de uma fúria primitiva. Que raios o ciano, o amarelo ou o magenta tem a ver com o seu documento em preto? Nada. Absolutamente nada.
mas os fabricantes programam a impressora para parar completamente se um dos cartuchos coloridos acabar. O seu documento em preto e branco foi sequestrado pela gangue das cores. O resgate? Um cartucho novo de ciano que você talvez nunca use, que vai secar dentro da impressora e que custa o preço de um bom almoço. É uma extorsão, pura e simples. Essa história de opressão tecnológica nem sempre foi assim. A impressora a jato de tinta, quando surgiu, foi uma revolução. Nos anos 80, ela representava a democratização da impressão, antes restrita a equipamentos caríssimos e barulhentos. A ideia de ter uma máquina em casa, capaz de imprimir textos e imagens com qualidade, era quase ficção científica. Mas à medida que a tecnologia se popularizou e os preços das impressoras despencaram, os fabricantes perceberam que o dinheiro não estava no aparelho, mas no consumível. E foi aí que a inovação tecnológica mudou de foco. Em vez de criar impressoras melhores, eles começaram a criar cartuchos mais inteligentes. Inteligentes para eles, claro, não para nós. Eles investiram milhões em tecnologia de chips, em sistemas de bloqueio e em algoritmos de contagem de gotas, tudo para garantir o monopólio do refil. Uma ferramenta de libertação foi transformada em uma ferramenta de aprisionamento do consumidor. Diante dessa opressão, é claro, surge a resistência. Um mercado paralelo de cartuchos compatíveis, de quiosques de recarga e de tutoriais na internet que ensinam a burlar os chips com clipes de papel e fita adesiva. É uma verdadeira guerrilha da impressão, travada por consumidores cansados de serem explorados. Mas o cartel contra-ataca com força. A cada novo modelo de impressora, eles lançam um novo chip, mais complexo e mais difícil de enganar. Eles lançam atualizações de sistema para sua impressora via internet que parecem inofensivas, mas que, na verdade, contém um código secreto para identificar e bloquear os cartuchos não originais que antes funcionavam perfeitamente. Eles ameaçam anular a garantia do seu aparelho se você ousar usar um cartucho pirata. É uma corrida armamentista. E eles, com seus exércitos de engenheiros e advogados, estão quase sempre um passo à frente. Então por que continuamos a cair nesse golpe? Por que aceitamos essa relação abusiva? Porque somos reféns da urgência e da conveniência. O investimento inicial na impressora foi baixo. E a gente se esquece do custo real da operação. E quando a tinta acaba, é sempre no pior momento possível. Naquele instante de pânico, você não tem tempo para pesquisar alternativas, para comparar preços, para se juntar à resistência. Você só quer resolver o problema. E a solução mais rápida, mais fácil, está ali, na prateleira da loja de departamentos, na forma daquele cartucho original, caríssimo, te olhando com um sorriso cínico. Nós pagamos o preço exorbitante não pela tinta, mas pela conveniência imediata. Os fabricantes não vendem tinta. Vendem alívio para o nosso desespero. E a composição da tinta em si? Será que ela é feita de ouro em pó e lágrimas de dragão para justificar o preço? Longe disso, a tinta de impressora é basicamente água, corantes, solventes e alguns aditivos químicos para controlar a secagem e a viscosidade. O custo de produção de 1 mililitro de tinta é irrisório, centavos. O resto é puro lucro, uma margem que faria um traficante de drogas corar de inveja. A justificativa que eles dão é que o preço da tinta subsidia os anos de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia da impressora. É uma desculpa que soa bonita, mas que não se sustenta. É como uma montadora de carros te vender um carro por R$10.000 e depois cobrar R$500 por cada litro de gasolina, alegando que o preço do combustível paga pela engenharia do motor. No fim das contas, a situação é a de um grande absurdo normalizado. Temos em casa uma máquina que compramos, mas que não controlamos de verdade. Uma máquina que tem um dono remoto, o fabricante, que decide quando e como podemos usar. Uma máquina que se recusa a executar tarefas simples por razões arbitrárias e que nos força a comprar um consumível a um preço que desafia a lógica e o bom senso. É uma tirania de plástico acontecendo na sua própria casa. Felizmente, a pressão dos consumidores e as dezenas de processos judiciais ao redor do mundo começaram a gerar uma pequena luz no fim do túnel. Percebendo a revolta, alguns fabricantes começaram a oferecer uma alternativa: as impressoras com tanque de tinta. O modelo é diferente. Você paga mais caro pelo aparelho, mas compra tinta em garrafinhas e você mesmo reabastece os tanques. O custo por página impressa despenca drasticamente. É um modelo de negócio mais honesto, mas que só surgiu porque a insatisfação com o cartel dos cartuchos atingiu um nível insustentável. Então, da próxima vez que a sua impressora piscar aquela luzinha vermelha da morte, não a veja como uma simples máquina. Veja como ela realmente é. Uma agiota de plástico, um pequeno tirano corporativo. E lembre-se de que cada página que ela se recusa a imprimir,
Cada gota de tinta que ela desperdiça, cada mensagem de erro inexplicável, é um pequeno ato de desrespeito ao seu direito como consumidor. A verdadeira revolução talvez não seja encontrar um jeito de imprimir o documento, mas questionar por que, em pleno século XXI, ainda precisamos ser reféns de uma tecnologia tão desonesta. Talvez a melhor solução seja simplesmente mandar menos coisas para a impressão e mais coisas para aquele lugar que a gente sabe bem qual é. E deixar o cartel falando sozinho, com seus cartuchos cheios de tinta e seus chips cheios de má fé. A verdade incômoda é que o golpe da tinta de impressora não está sozinho no palco. Ele faz parte de uma constelação de pequenas tiranias tecnológicas, conspirações corporativas e contratos silenciosos que regem nossa vida moderna. Você acha mesmo que a sua impressora é a única que foi planejada para te dar raiva, te extorquir, te obrigar a consumir e jogar fora antes da hora? Senta, respira fundo, porque esse padrão de abuso está na sua casa inteira, você só não tinha parado para pensar. Olha para o seu celular, por exemplo. Já percebeu como ele começa a ficar lento misteriosamente, justo depois que lança o novo modelo? Não é mágica negra, é engenharia social e de software. Atualizações que supostamente melhoram o desempenho costumam deixar o sistema mais pesado, matando o seu aparelho aos poucos. Não é coincidência, é programação planejada de obsolescência. O objetivo? Fazer você trocar o aparelho o quanto antes, entrando no ciclo eterno do compre de novo. As fabricantes vendem inovação, mas lucram com ansiedade e descarte. Agora, repare na sua escova de dentes elétrica. Parece tecnologia de foguete, mas por trás da praticidade está o velho truque do refil. O aparelho custa pouco, mas a escovinha de reposição tem preço de remédio importado. E, para garantir que você só use a original, algumas vêm com chip, exatamente como os cartuchos de impressora. Não gostou? O aparelho rejeita, trava, pisca luz vermelha, faz escândalo, só falta te mandar para dentista. E a sua máquina de café? A cápsula virou símbolo de praticidade gourmet. Só que, por trás daquela promessa de café de cafeteria, está o mesmo modelo de negócio. A máquina barata é a isca. O lucro mora nas cápsulas. E você, refém do sistema, paga caro por doses mínimas de café, além de gerar toneladas de lixo não reciclável. As cápsulas até tentam ser exclusivas, com códigos, formas e tamanhos diferentes, para impedir o uso de concorrentes. Os fabricantes te vendem status, mas entregam dependência. Isso sem falar no mundo das lâminas de barbear, o berço desse golpe. O aparelho com preço simbólico, as lâminas a peso de ouro, e quando aparece um genérico, o fabricante muda o encaixe. O formato lança um novo sistema de proteção. Tudo para manter você preso ao monopólio. O objetivo nunca foi melhorar sua experiência. Foi garantir que, do seu rosto ou da sua barba, eles tirem não só o pelo, mas também o dinheiro. Essa lógica da dependência programada se espalhou feito praga. Até a indústria automobilística embarcou. O carro vem recheado de sensores e softwares, e agora tudo precisa de peça original. Você não troca mais só o óleo. Tem que pagar para resetar o sistema. Comprar filtro que só funciona com chip da montadora. Pneu que conversa com o computador de bordo. Chave eletrônica que custa mais do que seu primeiro salário. Se tentar uma peça paralela, o carro te pune. Acende luz, bloqueia funções e você perde até a garantia. Tudo no pacote da modernidade, mas com gosto de extorsão. Quer um exemplo fora do mundo digital? Olha a indústria da moda. Marcas lançam coleção nova a cada semana, criando desejo e ansiedade. Seu guarda-roupa vira obsoleto em questão de meses. O mesmo vale para tênis de marca. Modelos limitados, colaborações exclusivas, filas e sorteios. Tudo para você pagar caro por algo que em 6 meses já não é mais cool. O ciclo da dependência agora é tendência. O consumismo virou assinatura. E por falar em assinatura, essa é outra armadilha. Você não compra mais nada, você assina. Assina música, filme, aplicativo, comida, até cueca. É o modelo perfeito. O dinheiro pinga todo mês, a empresa te prende no ecossistema, te faz sentir que se parar de pagar, perde acesso à vida. Você já não possui nada, só aluga, tudo é temporário. O controle está sempre com eles. Agora, repare como o golpe evolui junto com a tecnologia. Antes, você trocava a peça. Agora, troca o aparelho inteiro. Televisão que não aceita atualização de sistema? Jogue fora. Caixa de som que para de funcionar porque o app não é mais compatível? No lixo. Fone de ouvido sem fio que não pode trocar bateria? Morreu. Joga fora e compra novo. A obsolescência virou política oficial do capitalismo. O absurdo chega ao cúmulo com alguns eletrodomésticos inteligentes. Refrigerador que só aceita filtro de água original e trava se detectar refil genérico.
Robô aspirador que precisa de escova original para funcionar. Se não apita, avisa, se recusa a limpar sua casa. Até micro-ondas agora tem componente autêntico, se não trava as funções premium. Você virou refém dentro do próprio lar, sitiado por aparelhos arrogantes. A lógica do cartel da tinta de impressora virou um manual secreto do mercado moderno. Fidelize pelo refil, pelo chip, pela peça, pela assinatura, não pelo valor real do produto. E o consumidor acostumou-se a ser enganado. Aceitou o ciclo do descarte. Virou cúmplice por comodidade. Quando se indigna, busca um hack, um truque, uma solução temporária. Mas na maioria das vezes, volta para o ciclo. Porque o sistema todo é feito para não dar saída. E quem paga a conta maior? O planeta? Claro. Cada cartucho vazio descartado. Cada cápsula de café, cada escova elétrica, cada fone de ouvido não reciclável, cada refil incompatível é mais plástico, metal e componentes tóxicos jogados fora, multiplicando montanhas de lixo. As empresas até posam de sustentáveis, prometem reciclagem, plantam árvore, mas no fundo estão apenas embalando o mesmo velho golpe de sempre com um discurso verde. Existe saída? Pouca, mas existe. A primeira é a consciência. Reconhecer o padrão, enxergar o ciclo, entender que você está pagando para ser refém. A segunda é o boicote inteligente. Procurar produtos que respeitem o consumidor. Priorizar o que é recarregável, que aceita peças universais, que não exige assinatura obrigatória. A terceira é a pressão. Cobrar legislação que proíba chips de bloqueio, exigir direito à reparação, à escolha do refil, à reciclagem real. E claro, compartilhar esse conhecimento, ensinar as próximas gerações a não aceitarem a dependência como normalidade. No fundo, tudo isso é só reflexo de uma economia que trocou valor real por vínculo forçado. Uma economia onde, para vender sempre mais, é preciso impedir que as coisas durem, que possam ser consertadas, compartilhadas, reaproveitadas. É a vitória da lógica do usar e descartar, da relação tóxica disfarçada de tecnologia. Então, toda vez que aquela luz vermelha da impressora piscar, que o chip do seu cartucho te der um aviso absurdo, que seu celular travar sem motivo, que o aparelho da sua casa se recusar a funcionar por causa de uma peça não original, lembre-se, não é só você, não é só azar. É projeto, é cartel, é política. O truque do cartucho virou filosofia do mercado. A dependência virou padrão. E enquanto a gente aceitar, eles vão continuar ampliando esse teatro, mudando o cenário, as cores, mas mantendo sempre o mesmo papel para você, o de refém, pagante e resignado. No final, a grande revolução não é só recarregar o cartucho ou comprar o refil alternativo. A grande virada é não aceitar ser parte do ciclo. É questionar, pressionar e escolher melhor. É lembrar que num mundo repleto de pequenas tiranias de plástico, ser crítico e independente é, talvez, o último ato de rebeldia verdadeira. E que cada página impressa a duras penas seja também um manifesto silencioso. Não estamos mais tão dispostos a pagar caro para sermos feitos de bobos. Nem pela tinta, nem pelo chip, nem pela assinatura. Nem pela praticidade fajuta vendida como avanço. No fim das contas, talvez a melhor resposta à tirania do cartucho de tinta e de todos os seus primos industriais seja justamente imprimir menos. Consumir menos. Buscar o essencial. E quando a urgência apertar, quando a luz piscar, quando o sistema travar, respirar fundo e lembrar: nada é tão urgente que justifique financiar com seu dinheiro o cartel da dependência planejada. Assim, quem sabe, a próxima geração vai olhar para essas pequenas tiranias não como uma normalidade, mas como uma curiosidade antiga, que só servia mesmo para a gente perder dinheiro, tempo e paciência. Porque o futuro não precisa ser feito de chips de bloqueio, cartuchos incompatíveis e luzinhas de desespero. O futuro pode sim ser nosso. Basta não aceitar menos